Agora, se tem uma coisa que eu não admito... é gritar comigo, sem eu ter feito nada. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Lucas e no vídeo de hoje eu vou fazer aquele joguinho do Flappy Bird. O Flappy Bird ficou muito famoso alguns anos atrás por ser um jogo muito difícil, mas ao mesmo tempo muito divertido, que fazia com que a gente quisesse cada vez mais continuar jogando, né? Então vamos lá, dessa vez ele não vai ser só HTML puro, na verdade ele vai ser sim, só que... eu criei alguns arquivos aqui para auxiliar a gente, que é a fonte específica, né? Os sons para o jogo e algumas imagens. Então eu criei essa pasta aqui, esse arquivo está vazio. Na pasta imagens eu tenho aqui a imagem do plano de fundo, tenho a imagem do pássaro, tenho aqui a imagem do chão, o cano da parte de cima e o cano da parte de baixo. Então dessa vez a gente vai usar essas imagens. E esse jogo ele é muito divertido de fazer porque a gente vai tratar aqui de gravidade, colisão e esse tipo de coisa. Então é uma boa já pra gente já começar a fazer. Então vamos lá, esse arquivo aqui ele tá vazio, ele já tá aberto aqui pra mim. Então vamos lá, começando criando o esqueleto do HTML5. Aqui no título eu vou colocar Flappy Bird. Eu já ia pro código, mas vamos já colocando aqui no estilo a fonte, porque senão depois a gente esquece. Quando a gente baixa uma fonte na internet e a gente quer usar ela em alguma coisa na internet, a gente tem que importar ela no CSS. Então eu vou importar ela aqui, fonte face. Aí eu vou criar o nome dela, então é fonte family. Eu vou dar o nome dela aqui de Flap, para ficar mais fácil da gente inserir lá na frente, só Flap. Aí aqui a gente vai colocar src, que é o caminho dela, né? Então eu vou pôr o URL. E a pasta que está lá, então é fonte barra flap.ttf. Aqui eu já importei, então agora a gente já consegue criar o nosso jogo. Vamos fazer igual no último vídeo, né? Dentro aqui do body a gente vai criar um canvas. O identificador que a gente vai pôr para ele vai ser state. Depois a gente já pode criar o script aqui. Aqui no script vamos já colocar aqui uma var stage é igual document.getElementById. Então eu vou buscar um elemento do meu documento pelo ID. O ID que a gente colocou lá foi stage. Então o meu stage já está vinculado ao objeto aqui. E a var ctx, que é o contexto. getContext 2D. Bom, agora a gente precisa criar os elementos do jogo, né? Então vamos criar aqui um bird, que vai ser o nosso pássaro. New image. Como a gente vai trabalhar com imagens, a gente tem que falar que ele vai ser uma imagem. Então, new image. Agora, vamos na verdade mencionar todas as nossas imagens de uma vez. Então vamos colocar aqui o BG. Chão. Não, vou colocar FG. FG é de foreground em inglês, tá? Fica mais fácil. Quanto menor a variável, melhor para a gente poder reutilizar elas. Pipe north, que seria o cano de cima. E pipe south, que é o cano de baixo. Agora a gente vai mencionar onde é que está essas imagens, né? Então eu vou colocar aqui, ó, bird.src. Vai estar na pasta img, bird.png. bg.src, img, bg.png. fg.src é igual img, fg.png. Pipe north.src é igual a img. E aqui vamos dar para salvo. Bom, agora que eu já criei nossas imagens, mencionei onde é que elas vão estar, agora a gente vai criar as variáveis que vão ser responsáveis pelas ações do jogo.
Então vamos criar aqui uma variável chamada gap. O gap eu vou colocar aqui por padrão 85. Esse gap ele vai ser aquele intervalo que fica entre os dois canos. E o passarinho tem que passar entre os canos. Vou criar uma variável aqui chamada constante. Essa constante ela tem que ser baseada num cálculo. Daqui a pouco eu explico ela melhor, tá? Então agora a gente vai criar um bx. Esse bx vai ser a posição x do nosso pássaro. Vamos colocar ela como 10. E a by a gente vai colocar aqui 150, tá? 150 dali para baixo. Agora a gente vai criar a gravidade. Vou colocar 2, vamos ver se vai ficar muito rápido assim. E agora a gente vai criar uma variável aqui chamada gravity backup. Ela vai receber a gravidade. Por quê? Vai ter uma hora que eu vou mexer na gravidade. E para eu voltar no tamanho que estava antes, eu tenho que ter um backup feito dela. Tá bom? Então agora eu vou criar uma variável score, que vai ser a pontuação do jogo. A pontuação do jogo é 0. Agora a gente vai criar o som do jogo, que é o som de quando você bater asas, o som de quando você fazer um ponto, tá? Então eu vou criar uma variável nova aqui, chamada fly, é igual a new audio. E vou criar uma variável chamada score. Score com R mudo, porque senão ele vai dar conflito com aquele score lá de cima. Então vai ser score é igual new audio também. Agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com as imagens, mas agora no áudio. Então fly.src é igual a som barra fly.mp3 e o score.src é igual a som barra score.mp3. Agora eu vou criar uma função aqui chamada draw, que é desenhar, né? E essa função que a gente vai dar vida para o nosso jogo. Então por padrão eu já vou colocar aqui ctx.drawImage. Então o que significa aqui? Que eu vou desenhar uma imagem dentro do meu canvas. Que imagem é essa? Vamos começar com o BG. BG, aí qual é a posição X e a posição Y? Então 0, 0, porque vai começar lá do comecinho mesmo. Vamos ver se já está funcionando só da gente fazer isso? Eu vou rodar ele aqui, vou inspecionar o elemento. Então tá, vamos pôr aqui, draw. Aí. Então como você pode ver, ele já desenhou a minha imagem, certo? A gente só tem que arrumar agora os tamanhos, mas isso aqui a gente vai arrumar agora. Então agora eu vou colocar fora dessa função aqui, para ele rodar a função, só para não ter que rodar ela pelo console. Vamos fazer assim então. Vamos pôr window.onload front. Então quando a página carregar, aí ele vai rodar a função draw. Aí, então agora está certo. O que a gente vai fazer aqui por primeiro? Vamos colocar o tamanho desse canvas para ele pegar a imagem inteira. Então aqui no nosso canvas a gente vai colocar aqui o width, que é a largura dele, vai ser 288 pixels. E o height, que é a altura, a gente vai colocar 512. Então 512 pixels. Aí agora ele já pegou o nosso BG por completo, né? Então agora a gente vai desenhar o chão e o passarinho de início. Aí a gente já passa para o restante. Então aqui no finalzinho a gente já coloca ctx.drawImage novamente. Só que dessa vez a gente vai colocar o chão, então fg, aquela variável que a gente criou lá em cima. E esse fg ele vai começar no 0, no eixo x dele vai ser 0. Só que a altura dele vai ser a altura do nosso canvas inteira, menos o tamanho da altura dessa imagem. Para eu explicar melhor, se essa imagem tem 200 pixels e o meu canvas ele tem 500 pixels, então eu vou colocar o canvas, que é 500, menos o tamanho da imagem. Então é 500 menos 200 daria 300. Então ele já encaixaria ali no finalzinho do canvas. Como é que eu faço isso? É muito simples, é só eu colocar aqui o stage.height, que o sistema já vai calcular para mim a altura do meu stage, e aí eu coloco menos fg.height.
Então ele já vai calcular essa altura aí baseada nisso. Então se eu salvar aqui e rodar, ela já apareceu aqui embaixo, tá vendo? Por que é importante a gente ter esse chão aí? Porque quando o passarinho chegar no chão, vai acabar o jogo. Então agora a gente vai desenhar também o passarinho. Agora a gente vai criar uma variável então chamada bd, que seria o nosso bird. Então ele vai ser igual a ctx.drawImage. Que imagem que a gente quer aqui? A gente vai querer o bird na posição bx e by, que são as variáveis que a gente mencionou lá em cima. Aí, agora o nosso passarinho já apareceu ali em cima, onde a gente queria. Já temos então o fundo, o passarinho e o chão. Agora a gente precisa fazer duas coisas. Colocar os canos no jogo, que vai trazer a mecânica do jogo, e fazer o pulo do pássaro e fazer ele cair com a gravidade. Então o nosso próximo passo aqui é fazer o pássaro cair, né? Ele fazer funcionar a gravidade do jogo. Então, o principal aqui é a gente pegar o BY, que é o bird Y, que é o eixo vertical do nosso pássaro. Então ele sempre vai incrementar a nossa gravidade. Então, mais igual gravidade. Agora, para o jogo continuar funcionando, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma forma diferente do que a gente tinha feito no último jogo, que a gente estava dando um FPS nele, um set timeout. Dessa vez a gente vai usar um recurso do próprio HTML5 que chama request animation frame, e aí a gente coloca a função que a gente vai rodar para cada frame, que vai ser a função draw. Então agora ele vai rodar essa função sempre que acabar de rodar a função. Aí a gente já vê o nosso passarinho caindo. Agora está caindo, ó, foi embora. Então o nosso passarinho está caindo. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a função do pulo dele e vai fazer a colisão, para quando ele chegar no chão ele parar, ele não vazar do nosso stage. Vamos começar criando a função do pulo então dele. Logo depois que eu coloquei aqui o score, antes de começar a function draw, eu vou colocar agora então um document.add-event-listener. Ou seja, ele vai ficar escutando alguma coisa acontecer na nossa página. No caso, essa coisa aqui vai ser o keydown. Dessa vez eu não vou fazer um switch case, porque qualquer tecla que eu pressionar, ele vai fazer a função do pulo. Então eu vou criar uma função aqui chamada moveUp. E essa função eu vou mencionar ela aqui agora, então. Function moveUp. Eu vou mexer na nossa gravidade, então gravity é igual a -6. Então eu deixei a nossa gravidade negativa, então em vez de ele estar caindo, ele vai subir e mais rápido. E aí depois que a gente muda a gravidade, a gente vai dar um fly.play, que é o nosso som de voar, né, que a gente criou lá em cima. E agora eu vou criar um set timeout. Então set timeout. Dentro do set timeout a gente executa uma função e depois a gente fala quanto tempo que a gente quer que rode essa função. Então eu vou pôr aqui vírgula. E eu vou colocar aqui 80 milissegundos, que vai ser algo bem rápido, que eu só quero que ele mude a gravidade, sobe um pouquinho e depois volte a descer. Então o que eu vou fazer dentro desse set timeout? Eu vou voltar a gravidade para o que era antes. Então gravity é igual a gravity underline backup. Vamos ver se isso aqui já vai fazer funcionar. Como você pode ver, o nosso passarinho já está pulando agora. Muito bem. Então agora a gente vai criar... eu não vou criar as colisões agora, porque eu vou criar os canos também. Aí criando os canos, aí a gente consegue criar a colisão tanto do cano quanto do chão, beleza? Dos canos vai ser um pouco mais complexo, porque eu vou criar ele como um array. A ideia dele é fazer com que não tenha nenhum cano na tela. Aí eu vou criar o primeiro cano. E esse cano vai se movimentar para perto do meu pássaro. Quando o cano chegar perto do meu pássaro, eu vou dar um array push, ou seja, eu vou adicionar um novo objeto no meu array, que vai ser outro cano. E sempre com posições aleatórias, para ele sempre ficar cada um em um canto. E aí isso vai sucessivamente. Então eu criei um cano, chegou no pássaro, criou outro cano, depois chegou no pássaro, criou outro cano e vai criando canos infinitos aí, até você perder o jogo, praticamente. Então vamos lá, a gente vem aqui depois da nossa função e a gente vai criar aqui então uma variável varPipe, que vai ser o nosso cano,
Então ele vai ser um array, no momento um array vazio. Aí por padrão eu vou ter que adicionar o primeiro objeto. Então pipe 0, que é o primeiro objeto do array, é igual. Aí é igual a um objeto, tá? Quando eu coloco chaves é porque eu estou criando um objeto. Então eu vou colocar o x, que vai ser o eixo x dele, vai ser stage.width, que seria o tamanho do nosso canvas no finalzinho. Então ele vai começar sempre no final, ele não vai aparecer de cara. E o y dele vai ser 0, que ele vai começar lá em cima. Aliás, eu não preciso desses pontos e vírgula aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um loop infinito, usando aquele for que a gente já aprendeu. Então, eu vou fazer o seguinte. Depois que eu dou o desenho no background, eu já vou dar um for var i igual a 0. Então, o i ele vai começar no 0. E, enquanto o i for menor do que o pipe.length, então eu vou adicionar mais um. Só que aqui dentro eu vou dar um array push, então esse for vai ser praticamente infinito. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar aquela nossa variável chamada constante, então constante é igual ao pipe north, que é o nosso cano de cima, ponto height, que é a altura do nosso cano de cima, mais o gap. Ou seja, ele vai ter a altura da nossa imagem mais o gap que a gente colocou. Logo depois eu vou fazer o seguinte, eu vou desenhar ele, então ctx.drawImage pipe north. Aqui vai ser a posição x dele, então vai ser pipe i. Esse i vai ser random, né, aleatório, de acordo com o i do nosso for. Então vai ser o número do cano que eu vou estar mencionando, ponto x. E agora a mesma coisa aqui, pipe i ponto y. Então ele não foi aqui porque eu não coloquei a vírgula aqui no nosso array. Então posição x e posição y. Então já vamos desenhar os dois canos de uma vez. Então o próximo aqui a gente vai colocar aqui ctx.drawImage. Agora a gente vai colocar o pipe south, que é o cano do sul, né, o cano inferior. E a gente vai colocar a posição x dele aqui, então pipe i.x, sempre vai ser a mesma posição x, né, para eles sempre estarem no mesmo lugar. E a posição y, a gente vai ter que fazer assim, ó, pipe i.y mais a constante. Então ele vai ser, a posição y dele vai ser baseada na posição y do primeiro cano mais o gap, aí vai começar o segundo cano. Então ele vai criar esse vão aí pra gente. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai mudar a posição x do nosso cano. Então pipe i, posição x menos menos, então ele vai diminuindo a posição x do nosso cano. Aí a gente já está vendo o nosso cano aparecendo aqui. Não está tendo colisões e não está adicionando mais canos, né? Então agora a gente vai adicionar mais canos. Então a gente vai vir aqui e vai criar uma condição. Então if pipe i posição x for igual a 135, que 135 vai ser mais ou menos no meio da tela, tá? Se a tela aqui tem 280, 135 vai estar mais ou menos aqui onde está meu mouse. Então aí, o que eu vou fazer? Eu vou dar um pipe.push, ou seja, eu vou adicionar mais um objeto no meu array. Então o x dele vai ser o stage.width, ou seja, ele já vai começar no fim da tela igual ao último, e a posição y dele vai ser uma posição aleatória. Então eu vou colocar aqui math.random multiplicado pelo pipe north.height. Então ele vai criar algo aleatório baseado na altura que eu já tenho ali. Eu vou colocar ele aqui, math.floor, porque o math.floor vai fazer ele arredondar para baixo, tá? Aí eu vou colocar menos pipe north. Vamos ver se isso resolve. Aí, então ele está adicionando mais canos ali para mim agora, sempre quando chega na posição 135. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai criar a colisão, que é fazer com que o passarinho se choque ou com os canos ou com o chão. Então, vamos lá. Logo depois aqui, da nossa condição,
a gente vai fazer a condição. Então, if bx, que é a posição x do nosso pássaro, mais bird width, que significa o quê? Que é o tamanho da nossa imagem, porque a posição x dele é somente 1 pixel. Porém, a imagem do passarinho ela é um pouco maior. Então eu tenho que saber que o passarinho ele tem o tamanho daquela imagem, ele não é só aquela posição x. Então, se ela for maior ou igual ao pipe y, a pipe i, que é o objeto atual, ponto x, e a posição x do pássaro for menor ou igual ao pipe i, ponto x, mais pipe nor, ponto width. Que é a mesma coisa, é o tamanho da imagem do nosso cano. E, então eu vou criar mais uma condição aqui. E a gente também tem que ver agora, a gente já verificou o eixo X, se bateu no cano. Só que se ele passar entre os canos, ele também está detectando uma colisão aqui. Então eu tenho que detectar a colisão também na vertical, para saber se eu realmente me choquei com ele. Então, a posição Y do nosso pássaro for menor ou igual ao pipe I, ponto Y, mais pipe nor, ponto height. Ou a posição Y do nosso pássaro mais bird.height, que agora eu estou verificando ao contrário, né? Tanto o tamanho do cano quanto o tamanho do pássaro for maior ou igual ao pipe i ponto y mais a constante. Então estou verificando se ele está chocando tanto com um cano quanto com o outro. Agora eu vou criar só mais uma, que é para a gente saber se ele chegou no chão agora. Essa condição aqui, eu vou colocar ela entre parênteses para eu não confundir. E aqui eu vou criar outra. Ou a posição y do meu pássaro mais a altura do meu pássaro, bird.height, for maior ou igual ao stage.height menos o nosso foreground.height. Ou seja, se ele vai bater realmente, encostou ali. Então se ele se encostar no chão do nosso foreground, daquela imagem do chão, então a gente fez 3 verificações aqui. Se o passarinho se chocou no eixo X do nosso cano e também se chocou no eixo Y do cano, tanto de cima quanto de baixo, ou se ele chegou no chão ali. Então essa verificação ela faz isso. O que eu vou fazer aqui? Eu só vou dar um gravity igual a 0 para o passarinho parar de se movimentar, para a gente ver se deu certo. Aí, o passarinho chegou no chão, significa que ele parou, a gravidade dele parou. Agora então, vamos fazer a parte dos pontos agora, para ele mostrar os pontos para mim, e aí em seguida a gente volta para essa colisão. Bom, logo antes aqui de eu fazer o Request Animation Frame, eu vou criar então as partes dos pontos. Então primeiro eu vou criar uma variável chamada width canvas, que é o tamanho do nosso canvas, para eu saber qual que é a metade do espaço ali, porque os pontos vão ficar bem na metade. Então eu vou colocar esse aqui é igual ao stage.width dividido por 2, que vai dar no meio. Menos 10 porque eu vou colocar uma fonte grande aqui. Aí o que eu vou fazer? Os pontos eles vão ser na cor branca, então eu vou colocar aqui um ctx.fillStyle e eu vou colocar aqui então FFF, que é o hexadecimal para branco, tá? E agora eu vou criar aqui a sombra, então ctx.StrokeStyle é igual 000, que é o hexadecimal para preto, tá? Então ctx.font, a fonte vai ser 70 pixels e a fonte que eu vou usar é a Flap, que a gente mencionou lá em cima. Agora eu vou colocar ctx.fillText. Qual que é o texto que eu vou preencher ali? Então por hora eu vou preencher o score e ele vai aparecer qual é o eixo X dele, então vai ser o width canvas, que é a variável que a gente criou ali em cima, e a altura dele. Eu vou colocar 80, se ficar muito alto ou muito baixo a gente altera isso daqui, tá bom?
Então agora eu vou colocar a sombra, ctx.strokeText, a mesma coisa, tá? Score, width canvas e 80. Então se eu atualizar aqui, nossos pontos já estão aparecendo ali. Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma verificação, logo depois da colisão, eu vou fazer uma verificação aqui, if pipe, o i, que é o pipe atual, ponto x é igual a 5, ou seja, se o nosso cano já está ali, na posição 5, significa que ele está na mesma posição que o nosso pássaro. Então, score mais. Na verdade, o nosso pássaro tem a posição x de 10. Então, se a gente já passou por ele, então score mais. Eu vou adicionar mais um ponto. E aí eu vou dar score.play, que é o nosso áudio de ter conseguido alguma coisa, né? Então, vamos ver se vai dar certo aqui. Muito bom, então já deu certo. Agora eu vou tratar a colisão. Vou comentar aqui, senão ele vai ficar fazendo esse barulho. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou tratar essa colisão para ele realmente parar o jogo. E aí a gente cria uma tela de game over, igual a gente fez no último jogo. E aí o jogo vai estar finalizado. Então vamos lá. Então aqui, em vez de eu colocar gravity igual a 0, eu vou colocar game over. Pronto. E esse game over, eu vou criar um objeto para ele, tá? Esse objeto eu vou criar aqui em cima. Então aqui eu vou criar uma div id game over. Essa div eu vou escrever aqui fim de jogo. Vou pular uma linha, vou escrever pontos. Aí eu vou criar um span aqui. Vou criar um identificador chamado pontos detail, porque eu vou trazer meus pontos aqui para ele mostrar na tela quantos pontos eu fiz no fim do jogo. Por padrão ele vai ser 0. E aí eu vou criar um botão aqui para jogar novamente. Então jogar novamente. E vou criar um identificador também. Então vai ser btn again. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar o CSS desse game over para ele aparecer bem no meio da tela. Então, aqui no meu style, eu vou mencionar ele. Game over. Então, eu vou colocar aqui um top nele de 180 pixels, um left de 25. Vou dar um padding top nele para ele desgrudar um pouco lá de cima, tá? Para ele ter uma margenzinha. Vou colocar 10 pixels. O border radius de 10 pixels para ficar arredondado. Vou dar um box shadow também para dar uma sombrinha, uma coisa mais interessante ali. Então vai ter 2 de lado, 1 de cima e 12 de black. Então vai ser black a nossa sombra. Font family vai ser flap, então vai ser a mesma fonte que a gente já colocou aqui. Vamos colocar 40 pixels na fonte. Preta. 250 tá bom, né? 250 e a altura eu vou colocar 100 pixels de altura. Nossa cor de fundo vai ser branca. Position Absolute para ele ficar por cima do canvas. Vai alinhar o centro, tá? E por padrão, display none. Então ele não vai mostrar esse game over assim que a gente carregar a página, só quando a gente quiser que seja chamado, tá bom? Então agora a gente vai criar a variável chamada game over. Aliás, a função, né, chamada game over. Vou criar ela depois do move up aqui. Function game over. Essa função, eu vou trazer aqui também, eu vou criar uma variável chamada continua. Essa variável continua, por padrão ela vai ser falsa. Aliás, por padrão ela vai ser true. Então o jogo ele continua. E aqui na nossa função game over,
A gente já, por padrão, a gente já coloca o nosso continua como false. E agora a gente vai pegar o nosso objeto lá de cima. Então document.getElementById. Então eu tô buscando o nosso elemento aqui. Nosso elemento é o .detail. .innerText. Então eu vou mudar o texto dele, que é o que tem dentro dele lá, para o nosso score. E agora eu vou fazer aparecer o nosso objeto do GameOver. Então getElementById GameOver .style. Eu vou mudar aqui o nosso display então, display inline, porque ele é display none e vai virar display inline. E agora a gente vai pôr o nosso gravity igual a 0. Agora, o que a gente vai fazer? Se você ver como é que está o jogo aqui, você percebe que ele apareceu a nossa div, ficou até bonitinho aqui nessa posição que ela tá. A gravidade parou, né? Ele não está caindo mais, só que ele continua pontuando. Então, a gente criou essa variável continua justamente para isso, para ele paralisar o jogo. Então, a gente vai vir aqui no nosso for, aqui, onde ele vai fazer o movimento dos canos. A gente vai colocar if continua. E aí a gente coloca isso daqui dentro dele. Por quê? Ele só vai fazer isso se estiver continuando o jogo. Se não tiver, ele não vai continuar. Então aí o cano vai parar. Aí, parou. O cano parou, o jogo parou, tudo parou. Então perfeito, é tudo que a gente queria. Agora a gente só precisa criar a função de jogar novamente. E aí está finalizado o nosso jogo. Então vamos criar essa função aqui. Na verdade eu vou colocar aqui em cima, aqui nos nossos Event Listeners, eu vou colocar então mais um Event Listener aqui para aquele botão. Então document, deixa eu ver qual é o nome que eu coloquei nele aqui, btn again. Então get ElementById play again, então btn again, então eu vou colocar aqui do the Event Listener. Então nesse botão eu vou escutar ele. Quando eu clicar nele, eu vou rodar a função play again. Agora sim. Então quando eu clicar no botão ele vai rodar essa função. Então é só eu criar ela. Function play again. O que vai ter essa função então? Por padrão a gente vai voltar o nosso continua para true. Continua para true. Nosso score vai voltar a ser 0. A nossa gravidade ela vai ser o gravity backup, né, que vai voltar até gravidade agora. Só que o nosso passarinho, a gente tem que voltar ele para as posições iniciais também. Então o nosso bird y vai ser 150. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o nosso document get ElementById pontos detail, que é aqueles pontos que ficam no GameOver. InnerText igual score. Então ele vai zerar ali também. E agora a gente vai esconder o nosso GameOver, porque agora a gente não precisa mais dele estar mostrando aqui, para o jogo voltar ao normal. Então get ElementById GameOver .style display none. Coloquei o ponto e vírgula aqui fora. Coloquei um colchete. Agora sim. Então parou tudo. Se eu clicar em jogar novamente, ele volta pro começo ali. Então o cano ele continua aqui. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou zerar o nosso array dos canos, porque eu vou deletar todos os canos na tela e vou criar o primeiro cano de novo, então. Porque senão, toda vez que eu clicar em jogar novamente, ele vai permanecer com os canos aqui. Então vamos lá. Pipe é igual a um array vazio. E aí eu vou colocar pipe 0 é igual. Eu vou copiar a mesma coisa que eu coloquei aqui, que eu acho que isso já resolve. Identei isso. Vamos ver. Aí, agora sim, ele começou do zero de novo. Muito bom, tá finalizado então. Então deixa eu colocar só para ele voltar a rodar
o nosso áudio. Aqui também, ó, na gravidade, então na hora do game over eu tenho que verificar se está no continua, se não, então, aqui na nossa variável moveUp, eu vou verificar if continua. Eu coloquei aqui uma exclamação que significa negação, ou seja, se não continua, então eu vou por return false. Aí tudo que tiver aqui para baixo ele não vai rodar. Vamos ver agora. Aí não está funcionando. Cliquei em jogar novamente. E é isso aí. Então, o que eu posso fazer aqui agora? Eu consigo aumentar o tamanho dos canos, eu consigo aumentar a distância dos canos, né? Para eu aumentar o tamanho dos canos, é só eu mudar aqui na variável gap. Por exemplo, se eu colocar aqui 185, ele vai ficar com um buracão enorme entre os canos. Tá vendo? Seria basicamente um modo easy para você poder jogar, né? Talvez. E aqui, para eu aumentar a distância deles, vai ser aqui embaixo, onde eu coloco 135, eu posso colocar uma distância menor. Eu posso colocar 115, por exemplo. Aí o cano ficou um pouco mais longe do outro. E é isso aí. Eu espero que você tenha gostado. E eu espero que esse vídeo tenha ficado menor do que o último. E a gente conseguiu criar o Flappy Bird com apenas 180 linhas de código. Menos de 180 linhas a gente conseguiu recriar esse jogo. Então eu espero que você tenha se divertido. Eu quero muito que você faça junto comigo para você ver como é fácil. Eu sei que eu não estou explicando os contextos do JavaScript HTML5, mas para você ter uma noção, digita junto comigo, assiste esse vídeo de novo, faz junto comigo para você ver o quanto isso é fácil. E aí no futuro eu vou dando umas dicas de como funciona cada contexto, por que é var, por que é function, por que eu rodo uma função. Eu posso estar explicando isso para você depois, tá bom? Agora, se tem uma coisa que eu não admito, é você falar que você não tem um portfólio, que você não tem nada criado, porque como você pode ver, a gente consegue recriar coisas que já existem, só para poder mostrar o nosso potencial, para poder mostrar por que uma linguagem é capaz. Tá bom? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo e até a próxima. Hoje o jogo vai chamar Flappy Bird. É isso mesmo? É? O meu marido vai ensinar.